2025, ano começando, e infelizmente a gente volta a falar sobre a questão da segurança. É muito impressionante os casos de insegurança que a gente vem relatando no estado de São Paulo. O Thales, até no começo do programa, chegou a citar a respeito disso, mas eu queria entrar agora com mais detalhes sobre o que aconteceu na cidade de Osasco. Foi algo que chocou ontem à tarde, aqui o estado de São Paulo. Isso também acabou repercutindo pelo Brasil inteiro. Uma situação que aconteceu na cidade de Osasco, a morte do secretário adjunto de segurança, que foi assassinado por um guarda civil metropolitano. O corpo de Adilson Custódio Moreira, que foi o secretário adjunto, que era secretário adjunto de Segurança Pública de Osasco, na Grande São Paulo, está sendo velado neste momento na Prefeitura de Osasco. Nas primeiras horas, o velório estava fechado para familiares e amigos próximos, e depois ele foi aberto para o público em geral. O sepultamento está marcado para as 5 horas da tarde no cemitério de Bela Vista, em Osasco. Estamos tratando aqui da morte ontem do secretário adjunto de segurança da cidade de Osasco. Ele foi morto a tiros pelo guarda civil municipal Henrique Marival de Souza, após uma reunião de rotina da equipe de segurança da cidade. Estavam eles todos reunidos numa sala quando líderes da Guarda Civil Metropolitana estavam lá com a equipe de segurança pública, recebendo orientações, discutindo as diretrizes de segurança da cidade. E aí, ao final da reunião, segundo o relato de alguns integrantes dessa reunião, o secretário adjunto teria convidado todos os interessados a conversar pessoalmente com ele. Henrique Marival teria sido o último a entrar na sala, a porta foi trancada e os tiros foram ouvidos. Segundo a assessoria do secretário adjunto, a reunião era para saber quais seriam os seguranças do prefeito, ou seja, quem continuaria trabalhando na prefeitura neste mandato. Henrique ficou fora da lista, não aceitou, daí teria se descontrolado. Essas são informações que estão, inclusive, na nossa página do UOL, reportagem do jornal Folha de São Paulo. A prefeitura também informou que os 2 guardas ficaram trancados em uma sala do Paço Municipal e por volta das 6h20 da noite, oficiais do GAT, Grupos de Operações Táticas Especiais, chegaram ao local para negociar com o atirador. Mas ele se recusou a abrir a porta da sala para que a vítima fosse socorrida. E durante o processo de negociação, a esposa dele foi chamada e após quase 2 horas ele abriu a porta e se entregou. Adilson já estava morto quando as equipes chegaram e conseguiram entrar na sala. E foi até um médico que constatou a morte do secretário adjunto. A nota divulgada pelo GAT informa que durante as negociações o atirador confessou que tinha atirado na vítima e assim que o advogado solicitado pelo GCM chegou ao local, informou à equipe de negociação que seu cliente havia admitido que a vítima já se encontrava sem vida e após a negociação ele acabou se entregando às autoridades. Bom, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo lamentou a morte do secretário adjunto de Osasco, informou que o atirador foi levado ao distrito policial da cidade. O prefeito de Osasco decretou luto oficial de 3 dias e também, claro, lamentou a morte do seu secretário adjunto. Nós já estamos em contato aqui com o Coronel José Vicente, especialista na área de segurança pública e sempre nos ajuda aqui a entender esses episódios. Algo muito grave que aconteceu lá em Osasco, não, Coronel? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabiola. Realmente é uma tragédia que não se esperava, obviamente. São 2 profissionais que lidam com a gestão da segurança pública dentro da cidade, todos os 2 experientes. O atirador, no caso, que acabou matando o secretário, é um sujeito de 46 anos, com 15 anos de experiência na guarda, não era ninguém imaturo. Mas isso nos leva a uma situação a ser analisada, que é o fato de profissões que têm seus profissionais armados precisam muito monitorar as condições de trabalho, qualidade do trabalho e as condições de estresse por que passam seus profissionais. Esse é um caso que, obviamente, claro, vai ser ainda investigado, analisado melhor, interrogatórios, etc. Mas a importância de avaliar condições de estresse de profissionais. A situação mostra tipicamente um desequilíbrio que aconteceu nessa pessoa,
os estresses normalmente se combinam, estresse do trabalho, estresse pessoais, familiares, etc., se combinam e tornam uma mistura explosiva, muitas vezes, para quem está armado numa situação como essa. Bastou um pequeno gatilho, no caso, uma inconformidade com a saída da atividade de segurança do prefeito, que teria sido o gatilho, gatilho nos dois sentidos, né, dessa atuação. Esse é um problema que nós já tivemos, inclusive no interior de São Paulo, um sargento acabou atirando, um capitão, essas coisas acabam acontecendo com profissionais armados, o que também nos remete à situação de estar armando demasiado a população. Não é um caso extremado que nos leva a concluir que a segurança pública da cidade ou do estado seja ruim, é uma tragédia de duas pessoas se envolvendo no momento de estresse, que infelizmente todos estamos a lamentar. Mas, coronel, há um clima de violência na polícia de São Paulo. É isso que eu queria saber. O que há com a polícia de São Paulo que há esse clima de violência, ou violência contra bandido, às vezes exageradas, ou esse estresse violento, né, de um caso que o senhor citou lá no interior de São Paulo, agora esse, vários casos de agressões contra cidadãos também. Por que isso? Por que está esse clima? Vale falar dos agentes de segurança, né, Thales? Porque nesse caso aí a gente está falando do Guarda Civil Metropolitano, que está no guarda-chuva da Prefeitura de Osasco. Claro, claro, né? claro. Mas como um todo, isso que você está dizendo, né? Dentro dos agentes de segurança, como um todo, violência ou até mesmo esse desequilíbrio emocional, né, coronel? Como é que o senhor avalia isso, que o Thales perguntou? Olha, Fabíola, a pergunta do Thales, ela coloca uma situação de que analisar o contexto de segurança do Estado a partir de um conjunto de casos lamentáveis, isolados, terríveis. Mas o fato é que é necessário tomar um pouco de cuidado e colocando a coisa dentro de um contexto. Neste ano passado, a Polícia Militar atuou com 11 milhões e meio de vezes em contato com o cidadão do Estado. Se houvesse um grande descontrole, um clima muito ruim, teria uma tragédia muito maior do que os problemas apontados. Um levantamento feito pelo G1, dos 9 primeiros meses desse mês, em todos os estados, em relação à letalidade das polícias, coloca a letalidade da PM de São Paulo, apesar de ter aumentado muito em relação a 2022, em 16º lugar. Nós temos estados como Amapá, que a letalidade policial foi 10 vezes maior, a Bahia foi 6 vezes mais, Goiás e Mato Grosso, 3 vezes mais que São Paulo. Esses casos não são noticiados, as imagens não correm desses estados aqui para a grande mídia nacional. De qualquer maneira, isso é um fato que tem que ser considerado, afinal de contas, um levantamento feito recentemente mostra que 51% da população tem medo da polícia. E é necessário que a polícia comece a tomar um pouco mais de cuidado, não só em relação ao treinamento e supervisão de seus profissionais, mas em relação até às suas práticas. Nós temos verificado nos últimos anos que, uns 4, 5 anos para cá, que as polícias, de maneira geral, elas vêm atuando de uma forma extremamente militarizada. Nós estamos vendo o próprio traje, não só as polícias, temos guardas municipais atuando com fuzis, com fardamento de guerra, e os policiais e guardas municipais não percebem que isso assusta a população. Quem está muito preparado para a guerra, o bandido não está preocupado se a polícia faz cara feia ou tem armamentos pesados, mas a população fica muito preocupada, naturalmente é a maioria da sociedade brasileira. E essa revisão da polícia fortona, que quer derrubar o crime organizado ao invés de usar a inteligência, usar a força bruta, ela não funciona. Nós tivemos, de 2022 para 2024, um levantamento que eu fiz, um aumento de 10% dos assassinatos, mas a letalidade policial aumentou 154%. Não é necessário tanta força assim para fazer uma polícia mais inteligente com os mesmos ou melhores resultados. Bom dia. Um ponto, né, que a gente sempre lê quando nós vamos analisar, quando a gente se depara com estudos relacionados ao trabalhador policial, ao trabalhador guarda civil, ao trabalhador da segurança pública, é a questão da saúde mental dessas pessoas.
né? E eu queria que o senhor comentasse um pouco isso, né? Até olhando por um outro lado, policiais, guardas civis metropolitanos, agentes bombeiros são trabalhadores, muitas vezes esses trabalhadores operam no limite do estresse, né? E eles não têm estruturas dentro das forças policiais das quais eles fazem parte, das forças de segurança, eles não têm quase estrutura de atendimento e de acompanhamento, apesar de fazerem parte de uma atividade bastante pesada e que tem com bastante pressão. Como é que o senhor analisa isso à luz exatamente do que aconteceu em Osasco? Olha, Sakamoto, eu sempre me preocupei muito com isso. Durante o meu tempo na PM, eu acabei me graduando em psicologia, fiz um mestrado na psicologia na USP. E essa é uma parte que sempre me sensibilizou demais. Porque o trabalho policial, mesmo com a bordo de uma pessoa, se você já foi abordado, vocês foram abordados por um policial, vocês entram num processo de estresse. Automaticamente o batimento cardíaco acelera, e isso já dificulta a interação com o policial. É muito frequente até a famosa resistente ou a reação das pessoas, mesmo abordagens comuns, mesmo pessoas que solicitam a presença do policial, acabam criando momentos de estresse para o policial. Por mais treinado que seja o policial, muitas vezes isso acaba realmente afetando o seu comportamento. Um aspecto importante que eu ajudei a fazer um levantamento pelo Instituto Garapé do Rio de Janeiro sobre programa de valorização policial no Brasil. Mandando questionário, ouvindo polícias civis, militares, polícias federais, a constatação que nós tivemos é que nenhum estado tinha um programa de valorização efetiva do trabalho do policial. Isso significa verificar as condições de trabalho. Aqui em São Paulo, por exemplo, como acontece em muitos estados, o policial trabalha 12 horas seguidas. E é impossível você aguentar um trabalho estressante 12 horas seguidas. Depois de 8 horas, cai muito a qualidade da percepção, das reações, das decisões, do comportamento policial. E depois, quando ele vai para a folga, o Estado oferece ainda vagas para trabalhar na hora de folga, tal da operação delegada. Então, aí não se mede exatamente o que isso está acarretando de sobrecarga no policial. Isso pode causar situações como desse caso, não vou dizer que foi por causa disso, mas as situações anômalas, como a desse guarda civil lá de Guarda Municipal de Osasco, é um tipo de explosão consequente, provavelmente, a um estresse acumulado de várias fontes. Mas isso realmente deve chamar a atenção para se verificar as condições de trabalho dos policiais. Nós percebemos, inclusive, o ambiente interno das polícias, principalmente das PM, que tem um regime militar mais acentuado, é que muitas vezes o estresse não é só o estresse da rua, da lidar com cidadãos problemáticos, mas o estresse com o seu supervisor, com o sargento, com o tenente, com o capitão, que pode tornar um inferno a vida de um policial no seu dia a dia. Nesse ponto, coronel, é interessante isso que o senhor está falando, né? A gente viu até aquele outro caso de um policial que acabou atirando também num homem que roubou um saco de sabão, se não me engano, né? Um pacote de sabão num supermercado, né? E ele deu vários tiros nele. Ele tinha sido reprovado num teste psicológico e depois foi aprovado. Eu queria saber, por exemplo, não sei, dentro da polícia deve ter diferentes métodos em relação à Guarda Civil Metropolitana das cidades. Mas o senhor acha, por exemplo, que testes de sanidade mental deveriam ser feitos com qual frequência nesses guardas? Porque o senhor está falando sobre essa situação de estresse. Quando ele entrou, foi aprovado, mas isso depois, esse teste é feito novamente? Esses testes são feitos de quanto em quanto tempo? Qual é a periodicidade desses testes? Eles deveriam ser aplicados de que maneira? Olha, Fabíola, esse teste normalmente é aplicado apenas quando o PM, no caso, ele ingressa nos exames de seleção. Depois, esses exames não são feitos, a não ser quando há alguma anomalia muito maior de gravidade de comportamento, ele é encaminhado a um psicólogo. Nós temos uma rede de mais de 100 psicólogos no estado de São Paulo que vai atender no dia a dia, à medida que os problemas vão aparecendo. E são entrevistados, e eventualmente pode ser feito os testes psicológicos, mas esse é um trabalho que foi desenvolvendo. A Polícia Militar tem exame psicológico, psicotécnico, como chamava antes, desde 1949. É um pioneiro, inclusive, no Brasil. E hoje há uma rede de atendimento psicossocial bem robusta até no estado de São Paulo, justamente para ir recebendo os policiais, dando encaminhamento até sistema de atendimento tipo CVV por telefone aos policiais. Isso ajuda bastante. Mas o que é importante é o dia a dia.
Até o PM, o policial, chegar a um desses psicólogos, é muito importante que seus chefes tenham um bom ambiente de trabalho e saibam identificar anomalias de comportamento. Uma medida que era adotada anteriormente, ela acabou sendo fragilizada, esvaziada na atual gestão da Secretaria da Segurança, é que todo policial envolvido em situação extremada de violência, principalmente letalidade policial, mortes e confrontos, feridos graves, deve ser recolhido por um período pelo menos de 30 dias para uma avaliação psicológica. Incidentes com morte, inclusive com bombeiro, que acabam conseguindo salvar certas vítimas desses incêndios, pode afetar gravemente o comportamento das pessoas. Se não afetar o comportamento das pessoas, o policial é psicopata, porque mortes, ações violentas afetam também o comportamento e é necessário que sejam recolhidos, analisados e recuperados para voltar ao trabalho. Coronel José Vicente, queria agradecer imensamente sua participação aqui, né? A gente está acompanhando esse caso, esse guarda civil, ele mesmo se entregou, está detido e vai responder a isso, né, coronel? Vai responder por esse crime, um assassinato ali, inclusive ele assumindo, já que ele estava trancado com ele se entregou à própria polícia, vai ter que responder a isso. Deve permanecer preso, pelo jeito, né, coronel? É um homicídio doloso, grave, evidentemente ele vai sair, vai ficar preso, responder sem poder em liberdade e vai ser condenado a uma pena grave. Aí não tem escapatória. Obrigada, coronel, pela sua participação. Até uma próxima oportunidade.